Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Excepcionalmente, como nós ficamos durante uma semana, como havia sido anunciado, sem a exibição do IL Flash, nós teremos 2 episódios do IL Flash nesta semana. Este é o primeiro, em que nós trazemos os artigos da semana do dia 7 de outubro ao dia 14 de outubro. O primeiro deles é do Luan Sperandio, nosso colunista há muito tempo, chegou ao IL ao mesmo tempo praticamente que eu, em 2014, que é o seu texto Ludwig von Mises, o grande cavaleiro do liberalismo. O trabalho do Luan aborda a biografia de Mises e a importância da sua obra para a tradição liberal. Mises que representa um ponto de inflexão dentro da chamada escola austríaca de economia, ele que realmente estabeleceu ali os parâmetros do que se chama de praxeologia, a ideia de uma ciência da ação humana subjacente à ciência econômica propriamente dita, partindo do princípio de que o indivíduo sempre age para sair de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória. E que também foi um autor bastante crítico à possibilidade do cálculo econômico efetivo dentro dos regimes socialistas. Um outro autor, mas brasileiro, contemporâneo, né, é abordado no texto do Ricardo Vélez Rodrigues, Pensadores Brasileiros, Dennis Rosenfield. Dennis Rosenfield, nascido em 21 de novembro de 1950 em Porto Alegre, graduado em Filosofia no Rio Grande do Sul, concluiu o doutorado na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, em 1982, integrou o corpo docente da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi coordenador desse programa entre 85 e 87. Foi editor da revista Filosofia Política e tem participado em inúmeros congressos na sua área de especialidade no Brasil e no exterior. O texto do Vélez aborda o pensamento do Rosenfield com destaque para sua crítica ao petismo, especificamente ao patrimonialismo petista e os riscos de degradação que ele oferece ao Estado de Direito, tão propugnado pelos liberais. Uma outra figura, uma outra personalidade é o centro do texto seguinte do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Golda Meir. Golda Meir, nascida em 3 de maio de 1898 em Jerusalém e falecida em 8 de dezembro de 1978, foi uma das fundadoras e primeira-ministra do Estado de Israel. Nascida em Kiev, migrou para Israel em 1921. Além de primeira-ministra, foi embaixadora israelense na extinta União Soviética, ministra do Interior, ministra das Relações Exteriores, ministra do Trabalho e secretária-geral do Partido Trabalhista. Estava à frente do governo de Israel em seu momento mais dramático, a Guerra do Yom Kippur, na qual tropas egípcias e sírias atacaram Israel quando a população estava distraída pelas comemorações do Dia do Perdão. Então, esse texto ele coloca uma série de frases de Golda Meir que estão ligadas de alguma maneira com as preocupações pela liberdade. Agora vamos para os dias atuais e os dilemas que nós enfrentamos, com personagens bastante menos dignos. Do Gabriel Wilhans, a revolta da banda podre da imprensa contra a justa resposta da CCJ aos abusos do STF. Conforme o Gabriel Wilhans, bastou que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do Brasil, em um raro sopro de vitalidade legislativa, tenha dado aval para o andamento de projetos maliciosamente apelidados de pacote anti-STF na imprensa, projetos que, por exemplo, questionavam a decisão monocrática de ministro do Supremo, sem levar a discussão para o colegiado, para que a banda podre da imprensa expressasse sua indignação e renovasse seus votos de vassalagem aos deuses do Olimpo togado. E a provocação para esse artigo crítico do Wilhans ao comportamento da imprensa no Brasil relativamente aos abusos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal foi o editorial do Estadão, em que essa atuação autoritária do STF foi minimizada, como se ela tivesse tido a sua razão de ser durante o auge do que se diria ser uma ameaça antidemocrática por parte dos fascistas bolsonaristas do 8 de janeiro. Né? Ainda sobre os dias atuais, nós temos um texto também do mesmo autor, Gabriel Wilhans, Fazer proselitismo com tragédias pode,
ser criticado por isso? Não. Ele vai relatar que a decisão da Justiça de São Paulo, que condenou o influenciador Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark, a 1 ano, 1 mês e 11 dias de cadeia por ofensas aos ministros do STF, ao ministro do STF, Flávio Dino, especificamente, que ainda era ministro da Justiça quando a ofensa foi proferida, seria até cômica, ainda que abusiva, se tivesse se dado tão somente por ter chamado Dino de gordola, xingamento que a maior parte das manchetes destacou. Mas basta uma análise mais atenta à fala de Monark e temos que a comicidade inicial desaparece. E nos resta mais uma vez o sentimento de que esta é mais uma decisão abusiva de uma justiça cada vez mais disposta a perseguir críticos de certos figurões da República. O contexto da fala de Monark era uma crítica a Flávio Dino por sua defesa enquanto ministro de Estado da censura e da aprovação de leis nesse sentido pelo parlamento. Para ser mais específico, criticava-se o uso de atentados em escolas como uma desculpa para aumentar o cerco à liberdade de expressão. Então, é realmente um absurdo o nível que a coisa atingiu no nosso país, com esse comportamento do nosso judiciário. É um negócio absolutamente inadmissível, esse comportamento a que nós estamos sendo obrigados a assistir, quando não sermos vítimas desse autoritarismo. Criticando esse cenário atual, nós vamos agora para uma análise de mercado, comportamento dos agentes no mercado, com o texto do Alex Pipkin, A Deusa Confiança. Diz o Pipkin que Adam Smith já afirmava que a confiança é o motor oculto do progresso econômico. Em sua ausência, as relações comerciais não prosperam no longo prazo. A conduta adequada de uma pessoa, na opinião de outras, é fundamental para se estabelecerem relacionamentos comerciais sólidos e duradouros. Confiança se baseia em relacionamentos comerciais que são reforçados ou diminuídos por ações relacionais bilaterais. Confiança é o sentimento de certeza e segurança de uma parte na integridade de outra, associado à honestidade, responsabilidade e competência. Dito de maneira complementar, a reputação positiva de um parceiro é um ativo fundamental para se concretizar em negócios. Então, uma reflexão sobre como a confiança é importante nas relações do mercado. Na liderança do IL Flash de hoje, um texto do João Martins, presidente do nosso parceiro Instituto Escafandristas, que realizou a sua primeira conferência este ano com brilhantismo, e o Instituto Liberal apoiou, estivemos lá, eu e o nosso conselheiro Paulo Emílio de Macedo fazendo palestras neste evento, com seu artigo Uma Breve Biografia Intelectual de Ludwig von Mises. Mais uma vez o Mises é o assunto, mas com uma vastidão de detalhes, é um longo texto em que o nosso João elenca as principais ideias de Mises, como é que Mises formou o seu pensamento, mudou de opinião ao longo do tempo, e também os trabalhos bibliográficos que ele produziu. Uma grande referência para os liberais brasileiros, sem dúvida nenhuma. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. E ainda esta semana voltaremos excepcionalmente com o próximo episódio com os artigos da semana do dia 14 de julho ao dia 21. Até lá, um grande abraço.